Vamos abrir a palavra de Deus, a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13. Nós estamos quase acabando a carta. Hoje nós vamos até o verso 10. Semana que vem ela termina. Pastor Emílio já contou para vocês, eu posso dar o spoiler agora? Qual que vai ser a próxima? Contou não, né? Tiago. Carta de Tiago a próxima. Então já vai adiantando a leitura aí. A próxima vai ser carta de Tiago. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, a partir do verso 1, diz assim: a palavra do Senhor. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. Já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele, para vós outros, pelo poder de Deus. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Senão é que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum, não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escrevo estas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha a usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Essa é a palavra de Deus. Vamos orar? Ó Deus, nós pedimos ao Senhor que fale conosco por meio da Tua palavra. Nós precisamos do Teu Espírito Santo nos instruindo, moldando o nosso coração, mostrando o quanto nós precisamos de Ti. Ajuda-nos, Senhor, e transforma-nos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Nós temos uma relação controversa com as provas. Você pode amar provas ou odiar provas. Depende só de qual lado você está. Veja se não é verdade. A gente ama provar os outros. A moça apaixonada, ela diz para o boyzinho o quê? Prova que me ama. O que ele faz? Ele vai lá na redenção, no jump contra a redenção, faz um gol e aponta para ela. Só que qual que era a prova de amor que ela queria? Um hambúrguer do Madre Teresa. Ou então você pede uma indicação de médico, né, grupo das mulheres. Ou então de um mecânico, né, grupo dos homens. Esse tipo de indicação sempre está nesses dois grupos. E o que você espera, além da recomendação da pessoa? Uma prova. Por que esse profissional é tão bom assim? Uma prova. Ou mesmo quando alguém te diz uma novidade, uma coisa que você não sabia, o que você diz? Prove. Eu quero ver se é verdade. Prove. Quando você prova os outros, você ama. Agora, quando a coisa se inverte, quando você está do outro lado, aí você não gosta não. Ou vai dizer que você ama fazer prova de concurso. Você chega lá, um dia, um turno, se você está bem, se você está mal, não importa, vão provar se você tem capacidade para trabalhar naquele cargo que você tanto queria. Você gosta? Ninguém gosta, ninguém é maluco. Ou então quando você tem que provar que você é você, seja com identidade ou então tentando colocar
o seu rosto naquela tela de celular que nunca entra, né? Vai mais perto, vai mais longe, né? É horrível. Você detesta aquilo. Que coisa chata ter que provar isso. Ou então quando você fala uma coisa para alguém e essa pessoa ela fica te pedindo para provar se é verdade aquilo que você falou. Eu já não disse que é verdade? Prove. Ruim, não é? Provar é bem melhor do que ser provado, a gente acha. Pois a igreja de Corinto achava a mesma coisa. Só que ela achava isso com relação ao reino de Deus. Eles viviam buscando provas de que Paulo realmente era apóstolo. Só que, por outro lado, eles não admitiam de forma nenhuma serem provados por ninguém, se eles estavam certos no que eles estavam falando. E hoje a gente vai ver que no Evangelho, essa lógica de provar e ser provado é diferente. Não funciona como a gente costuma fazer. Ser provado é tão bom, ou até melhor, em alguns casos, do que provar os outros. E eu vou provar para vocês. Por quê? Em resumo, nós vamos ver que a prova de que Cristo está em nós não é a nossa força, mas a nossa santificação. A prova de que Cristo está em nós não é a nossa força, mas a nossa santificação. Nós vamos ver isso em 2 pontos. E o primeiro deles é que a prova de que Cristo está em nós não é nós parecermos fortes aos olhos humanos. Semana passada nós vimos Paulo concluindo a sua defesa no capítulo 12, a defesa do seu ministério para os coríntios. E essa foi a grande razão pela qual ele escreveu essa carta inteira. Paulo mostrou, na semana passada nós vimos que ele tinha um certificado triplo que todos os crentes devem ter, de um autêntico discípulo do Senhor Jesus, de um ministro do Senhor Jesus. O pastor Tarcísio nos lembrou bem, todo crente precisa ser assim também, ter esse certificado triplo. Um caráter provado pelo tempo, a capacidade de você se sacrificar, inclusive financeiramente, pelo avanço da obra de Deus, e também uma vida em conformidade com o Evangelho. Caráter, sacrifício pela obra e vida em conformidade. E hoje Paulo começa então a dar instruções finais. Depois de tratar da sua defesa do ministério, agora ele passa a dar instruções finais sobre como ele esperava que aquela igreja recebesse essa carta. Volta comigo lá para o verso 1. Esta é a terceira vez que vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. E já o disse anteriormente e torno a dizer, como fiz, quando estive presente pela segunda vez. Mas agora, estando ausente, o digo aos que outrora pecaram, e a todos os mais que, se outra vez for, não os pouparei. Posto que buscais prova de que em mim Cristo fala, o qual não é fraco para convosco, antes é poderoso em vós. Porque, de fato, foi crucificado em fraqueza, contudo vive pelo poder de Deus. Porque nós também somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros, pelo poder de Deus. Paulo diz, essa vai ser a terceira vez que eu vou visitar vocês. A primeira foi quando ele plantou aquela igreja, está lá em Atos 18. Ele passou 1 ano e meio morando com eles, plantou aquela igreja, evangelizou e a igreja foi estabelecida. A segunda foi quando ele soube de que depois que ele tinha escrito a primeira carta aos Coríntios que nós temos aqui na palavra, eles não aceitaram a carta. Eles continuaram na imoralidade. Ele foi às pressas para lá. Uma visita altamente dolorosa, em que aqueles irmãos rejeitaram Paulo. Publicamente rejeitaram Paulo. E Paulo acabou indo para Éfeso. Lá em Éfeso, ele escreveu uma outra carta, uma carta que nós não temos, chamada de carta severa, uma carta dura, para que eles se arrependessem, para que eles mudassem os caminhos deles. Essa carta não ficou preservada para nós. Mas ele mandou que Tito fosse lá, Tito entregou a carta e eles se arrependeram. E Tito voltou com boas notícias enquanto Paulo estava escrevendo essa carta aqui, segundo aos Coríntios. Mas mesmo assim, Paulo fez questão de terminar a sua defesa, mandando essa carta para que eles se preparassem quando ele fosse lá visitá-los, para eles receberem o apóstolo de uma maneira diferente dessa vez. Paulo sabia que ele ainda tinha opositores ali. Os superapóstolos, homens que se diziam apóstolos de Jesus, diziam que eram de Cristo, mas só eram aproveitadores no meio daquela igreja. Eles continuavam envenenando aqueles irmãos com seus falsos ensinos,
com calúnias contra Paulo. E ainda tinha a possibilidade de também que as pessoas que estavam vivendo na imoralidade continuassem na imoralidade, tentassem mais uma vez resistir de novo a Paulo. Por isso que Paulo escreve: olha, eu vou a terceira vez aí, e por boca de 2 ou 3 testemunhas essa questão vai ser resolvida. Paulo está citando aqui Deuteronômio 19, versículo 15, que dizia que para alguém ser julgado, uma só testemunha não era suficiente. Era preciso que 2 ou até 3 testemunhas depusessem contra alguém para que essa pessoa fosse julgada de maneira justa. Mas o que isso tem a ver? O que isso tem a ver com a visita de Paulo para eles? É que as visitas de Paulo funcionariam como testemunhas. As próprias visitas do apóstolo seriam as testemunhas de que ele tinha tentado. Paulo tomou aqui o princípio do julgamento justo da lei de Deus. Ele mostrou aos coríntios que não foi só uma vez que ele testemunhou a rebeldia daqueles irmãos. Podia ser 2, até 3. Seu julgamento então seria justo. E ele diz o que faria se os que pecaram antes, ele fala, antes, e até outros que tivessem entrado na onda, se opusessem a ele mais uma vez. Ele diz: eu não vou poupar ninguém. Não vou poupar ninguém. Paulo iria excluir aqueles irmãos da comunhão da igreja. Ele já tinha dito isso antes para eles, ele disse: eu já disse para vocês, agora eu vou colocar em prática se preciso. E veja qual era o pecado desses irmãos que Paulo fala aqui. No verso 3. Vocês buscam prova de que Cristo fala em mim. Mas como assim isso é pecado? A gente não deve provar o ensino dos nossos mestres? Sim, a gente deve. Inclusive, os crentes de Bereia, se você lembra bem, em Atos 17, eles fizeram isso com Paulo mesmo. Mas a grande diferença está no tipo de prova que eles faziam. Os bereanos, eles usavam as escrituras para provar que o que Paulo falava vinha de Deus. Olha, está aqui mesmo na palavra de Deus que ele está falando. Mas os coríntios, eles usavam parâmetros mundanos para saber se Cristo falava por Paulo ou não. Eu imagino eles falando: olha, Paulo fala do evangelho, é verdade, as palavras de Jesus. Mas Cristo é poderoso e Paulo não me parece poderoso coisa nenhuma. Paulo não é eloquente. Paulo não tem destaque nessa sociedade aqui. Ninguém respeita ele. Paulo não tem moral de líder. Paulo não tem um tostão no bolso. Paulo vive sofrendo por aí e ainda diz que é embaixador de Cristo. Imagina um embaixador do seu país falar isso. Olha, eu não tenho um tostão, eu não tenho moral, eu não tenho poder, eu não sei falar. Quem seria escolhido como embaixador de qualquer país? E eles usaram essa mesma lógica para o reino de Deus, como se fosse assim. Parece absurdo esse tipo de pensamento, né? Mas é justamente isso que a gente faz quando a gente julga as pessoas por parâmetros mundanos. A gente julga o evangelho que as pessoas falam por parâmetros desse mundo. Ah, ele não é muito eloquente, não. Ele não tem carisma, sabe? Parece que está tudo errado na vida dele. Não sei se o que ele fala é verdade mesmo, não. Só que Jesus, ele mesmo disse, em João 18:36, o meu reino não é desse mundo. Se o reino dele não é desse mundo, como é que a gente vai tratar as coisas do reino dele como se elas fossem coisas desse mundo? Mas a gente insiste em procurar meios de poder desse mundo para saber se alguém é de Cristo ou não. É por isso que Paulo diz para eles: Cristo não é fraco para com vocês, antes é poderoso em, ou então, entre vocês. De fato, como é que um monte de pagão grego poderia crer num simples judeu se não fosse a ação do poder de Deus na vida deles? Impossível. Precisava do poder de Cristo neles. Mas o poder de Cristo, diz Paulo, o poder de Cristo, o poder do reino, a lógica do reino é diferente. Ele vem justamente de uma ação de fraqueza aos olhos humanos. Uma morte horrenda de cruz. Quem naquele tempo se orgulharia do seu rei ter sido morto de uma forma tão humilhante? O meu rei é muito poderoso, ele foi pregado numa cruz e morreu. Ninguém. Era disso que os cristãos eram zombados por todos. Olha só, o seu rei foi pregado na cruz.
Aquilo não era sinal de força para ninguém, era de fraqueza. Mas foi justamente essa fraqueza, Paulo diz, que o Senhor abraçou na cruz para que nós fôssemos perdoados e recebêssemos o poder de Deus. Mas a história não para aí. Ele diz, Cristo agora vive. E essa é a diferença. Cristo morreu, sim, em fraqueza, mas ele foi ressuscitado no poder de Deus. O seu poder divino superou a sua fraqueza humana e ele ressuscitou ao terceiro dia. E Paulo diz, é nesse Cristo que eu e os meus companheiros estamos. Foi ele que nos comissionou e nós somos fracos nele, mas viveremos com ele para vós outros pelo poder dele, de Cristo. O que Paulo quer dizer aqui é que, embora eles pareçam fracos, sim, aos olhos humanos, o poder de Cristo está sobre eles. E é esse poder que eles vão usar, caso necessário, para disciplinar todos aqueles que se opuseram ao seu ministério. Porque no final das contas, quando os coríntios desafiavam Paulo pedindo provas de que se ele era de Cristo ou não, se Cristo falava por meio dele ou não, na verdade ele estava desafiando o próprio Cristo que tinha comissionado Paulo. E eu não sei se você se lembra, mas na Bíblia, quem já desafiou alguém instituído por Deus se deu mal. Se deu mal. Você lembra de Números 16, a revolta de 3 homens? Corá, Datã e Abirão. Eles chegam assim, o que Moisés tem de especial? Nós somos da mesma tribo do que ele, nós somos levitas também. Todos nós somos santos, eles falam, nós somos santos como ele. Porque ele tem que liderar todos nós. Porque ele, Moisés, tem que se exaltar sobre todos nós. O que tem de especial nele? E eles tinham razão. Moisés não tinha nada de especial. Em si mesmo? Não. Talvez Moisés, como ele mesmo diz a Deus, talvez Moisés até fosse ruim de fala. Ele não fosse eloquente de coisa nenhuma. Mas Moisés foi comissionado pelo próprio Deus. Para que ficasse bem claro ali que o poder não era de Moisés. O poder era de Deus. Então, resistir a Moisés naquele tempo era resistir ao próprio Deus. Tanto é que Corá, Datã e Abirão, seguidores dele, foram engolidos pela terra. Deus destruiu na hora. E a mesma coisa agora com Paulo. Resistir à instrução de Paulo, resistir à repreensão de Paulo, só porque ele não parecia um líder forte, era resistir ao próprio Deus. Isso é digno de morte. Naquele tempo, a morte foi física. No nosso tempo, o tempo da igreja, a morte é espiritual, a disciplina do Senhor, a exclusão da igreja, dizer, olha, essa pessoa continua morta nos seus pecados e delitos. Ela está caminhando para a ira eterna de Deus. Era isso que Paulo ia fazer. E assim também conosco, meus irmãos. Nós do conselho não somos mais fortes do que vocês. Nós não somos impressionantes aos olhos humanos. Tem muita gente muito mais poderosa e influente do que a gente. Talvez você seja um deles, aqui na sociedade. Talvez você seja mais poderoso, talvez você seja mais influente, mas isso não nos impede de obedecer o Senhor, de disciplinar alguém quando alguém está resistindo ao ensino da palavra de Deus. Mesmo que essa pessoa seja mais poderosa do que nós, mesmo que ela seja mais influente do que nós, o nosso poder não é desse mundo. O nosso poder vem da nossa fraqueza e do poder de Deus, poder de Cristo que opera em nós e através de nós. É assim também com aquele irmão que vem te repreender, com aquela irmã que vem te repreender em amor. A primeira coisa que você pensa é, quem essa pessoa pensa que é para me repreender desse jeito? Né? Quem ele pensa que é? Eu conquistei mais coisas na vida do que ele, está começando a vida. Eu já tenho décadas de igreja. Está na igreja há quantos anos? 2 anos? 3 anos? E vem falar comigo. Pois é. Está vendo? Parâmetros humanos para dizer se Cristo fala por essa pessoa ou não. Quando, na verdade, se o nosso irmão ou a nossa irmã traz uma palavra de Deus, a palavra de Deus para nós, a autoridade e poder não vem deles, vem do Senhor que os comissionou, que os colocou lá para falar para nós. Ficar provando os outros para ver se eles são de Cristo ou não, com base em conquistas humanas, é tolice. Tolice. O nosso poder vem daquele que vive em nós.
E assim também contigo mesmo. Está tudo errado na sua vida. E a primeira coisa que você pensa é, será que eu sou de Cristo mesmo? O quê? Você pensa de forma humana. Será que Deus me ama mesmo? Está tudo errado. Como é que pode acontecer tanta coisa ruim comigo? Como é que eu não consigo conquistar nada? Como é que eu me sinto tão fraco? Está vendo? Você está tentando provar que Deus te ama e que Cristo está em você por parâmetros mundanos. Quando a realidade vai muito além dessa vida. A realidade vai muito além do que você vê. Sabe por quê? Você pode parecer um fracassado aos olhos humanos, mas se você crê em Cristo, você é mais do que vencedor. Esse é o Evangelho. Ah, não conquistei nada nessa vida, sim. Mas Cristo já te conquistou, você já tem tudo. Você já tem tudo. Ah, mas eu não tenho respeito dos outros, sim. Mas Cristo te ama. Isso é o que nós precisamos. Porque a prova de que Cristo está em nós não é nós parecermos fortes aos olhos humanos. Então o que é? O nosso segundo ponto. A prova de que Cristo está em nós é parecermos com Ele aos olhos de Deus. Vamos reler os versos 5 a 10. Examinai-vos a vós mesmos, se realmente estáis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Ou não reconheceis que Jesus Cristo está em vós? Se não é que já estáis reprovados. Mas espero que reconheçais que não somos reprovados. Estamos orando a Deus para que não façais mal algum. Não para que simplesmente pareçamos aprovados, mas para que façais o bem, embora sejamos tidos como reprovados. Porque nada podemos contra a verdade, senão em favor da própria verdade. Porque nos regozijamos quando nós estamos fracos e vós fortes. E isto é o que pedimos a Deus, o vosso aperfeiçoamento. Portanto, escreva essas coisas estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Veja a invertida que Paulo dá nos Coríntios agora. Vocês estão tentando buscar a prova de que Cristo está em mim? Pois vocês deviam buscar a prova de que Cristo está em vocês. Antes de dizer se Paulo era de Cristo, se ele era apóstolo de Cristo ou não, eles precisavam dizer se eles eram discípulos de Cristo ou não. Porque o parâmetro, o critério que eles iam usar para ver se Paulo era de Cristo ou não, seria diferente se eles fossem de Cristo ou se eles não fossem de Cristo. Paulo não me agrada porque o que ele fala não condiz com o ensino de Cristo? Ou porque a verdade de Cristo que ele fala é justamente o que eu não quero seguir? Veja o verso 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, senão a favor da própria verdade. E quem é a verdade? Nós lemos. Ele diz: eu sou a verdade, Jesus Cristo. Eu sou a verdade. Agora pensa a conduta dos coríntios frente a essa verdade. Cristo diz que aquele que olhar com intenção impura para alguém, já adulterou no seu coração. Mas os coríntios, eles queriam viver o quê? Na imoralidade sexual, como se isso não fosse coisa nenhuma. Cristo diz para não acumularmos tesouros nessa terra, porque onde tiver o nosso tesouro, vai estar o nosso coração. Mas os superapóstolos, eles queriam o quê? Acumular dinheiro em cima daquela igreja. Cristo diz que quem se exaltar será humilhado e quem se humilhar será exaltado. Mas o que os coríntios queriam? Ser exaltados, eles queriam os holofotes para si. Os mesmos que batiam no peito e diziam: eu sou de Cristo, eu sou de Paulo, coisa nenhuma, eu sou de Cristo. Não faziam absolutamente nada do que Cristo mandava eles fazerem. Porque é isso que Paulo ensinava. Paulo não ensinava as invenções de Paulo, o modelo de Paulo para vocês. Pensamentos de Paulo. Não. Era o ensino de Cristo que Paulo trazia, o Evangelho. E veja que interessante, quando Paulo diz ali: vocês não reconhecem que Cristo está em vocês? Ele está ecoando uma fala do Senhor Jesus lá de João 14, que nós lemos agora mais cedo. João 14, versículos 23 e 24, Jesus diz assim: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará,
e viremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Quem é que tem o Espírito de Cristo morando dentro de si? Ele diz, quem o ama. E quem é que ama Cristo? Quem guarda a palavra, quem obedece. Por isso Paulo diz, examinem-se, provem-se a vocês mesmos. Porque o problema deles, no final das contas, não era com Paulo. O problema deles era com Cristo, que Paulo ensinava. Meus irmãos, o autoexame deveria ser uma prática de todos nós. Não para a gente ficar paranoico, né? Sou crente ou não sou crente, sou crente, não sou crente, não. Mas para a gente ver se a nossa vida condiz com aquilo que a gente diz que crê. Para a gente se arrepender quando a gente diz que está longe. Os coríntios, eles diziam, eu sou de Cristo, eu sou cristão, eu obedeço ao Senhor. Mas olha para a vida deles. Coisa nenhuma. Por isso Paulo diz, provem-se. Provem-se. Porque a comunhão com Cristo, ela requer constante arrependimento em fé. É por isso que todas as vezes que a gente vai participar da ceia do Senhor, nós fazemos o autoexame. Nós examinamos a nós mesmos para saber se a gente tem agido conforme, para a gente se arrepender e se agarrar a Cristo. Hebreus 3, 12 e 13 é bem categórico nisso, diz, tenham cuidado, irmãos, tenham cuidado, jamais aconteça haver em qualquer voz perverso coração de incredulidade, que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Quando a gente não se examina, quando a gente rejeita a exortação de outros, a repreensão de outros, com base na palavra de Deus, nós ficamos endurecidos pelo pecado. E aí das duas uma, você vai se endurecendo, se endurecendo, se endurecendo, das duas uma. Ou você vai perceber que você nunca foi crente em coisa nenhuma, ou então você vai ter um árduo caminho de volta quando você cair em si. E o dano já vai ter sido feito na sua vida. É por isso que Paulo apela para eles. Examinem-se. Mas não só isso, ele ora por eles. Ele ora por eles. Paulo queria que eles reconhecessem que ele não era um reprovado, mas ele era um verdadeiro apóstolo de Cristo. Está no verso 6. Mas isso não era o mais importante para ele. O mais importante é que eles voltassem para Cristo. Mesmo que as pessoas ainda considerassem Paulo como reprovado. Se vocês voltarem para Cristo e continuarem dizendo que eu sou fraco, não tem problema para mim. Isso não tem o menor problema para mim. Paulo não queria parecer forte para homem nenhum. Paulo queria parecer com Jesus. Olha a prova que eles tanto queriam, se Jesus estava em Paulo ou não. Olha a prova. Paulo está orando pelos seus inimigos, orando por aqueles que o odeiam, querem o seu mal, o caluniam o tempo inteiro, só querem o seu mal. E veja a oração deles, Senhor, destrua esses homens. Não. Eu peço a Deus para que vocês façam o bem, que vocês se arrependam, que vocês se santifiquem. Troquem o mal pelo bem. Quem é que consegue fazer isso sozinho? Seja sincero. Você já viu um descrente falando assim, eu vou pedir pelo meu inimigo? Não vai coisa nenhuma. Ninguém consegue. Você tem que ter o Espírito de Cristo para amar os seus inimigos, para orar por aqueles que te perseguem, assim como Cristo falou que nós fizéssemos. E Paulo orava, ele diz, eu estou orando para que vocês sejam aperfeiçoados em Cristo, trocando o mal pelo bem, o mal do pecado pelo bem da obediência a Cristo, porque assim Cristo iria reinar naquela igreja. Ele se alegrava, ele diz, eu me alegro, mesmo que eu seja fraco. Vocês digam que eu sou fraco, eu me alegro, porque se vocês forem fortes de verdade, está tudo feito. Isso sim é poder. Isso sim é o evangelho, é o poder de Deus para todo aquele que crê. Eloquência, carisma, liderança pessoal. Não salvam ninguém. Não salvam ninguém. Agora, o poder de Deus,
usando a fraqueza de um homem para que ele pregue o evangelho e corações sejam transformados por meio da palavra e do Espírito, isso sim enche o céu de gente que passou da morte para a vida. Isso sim fortalece a igreja do Senhor. No final das contas, é por isso que Paulo escreveu essa carta inteira. Paulo não estava preocupado com a sua reputação. Ele não escreveu essa carta inteira para que ele fosse reconhecido e aprovado. Ele escreveu essa carta para que Cristo fosse obedecido e glorificado. Veja o que ele diz no verso 10. Portanto, escreva essas coisas, estando ausente, para que, estando presente, não venha usar de rigor, segundo a autoridade que o Senhor me conferiu, para edificação e não para destruir. Eu não quero destruir vocês no argumento. Eu quero edificar vocês, eu quero que vocês voltem para Cristo, porque aí vocês vão conhecer o poder de Deus de verdade. Vidas transformadas. Se fosse preciso disciplinar alguns daquela igreja, ele ia fazer. Ele ia fazer. Mas não para destruir ninguém. Para que eles se arrependessem, para que a igreja ficasse preservada, para que eles fossem aperfeiçoados no Senhor Jesus. Eis a prova de que Cristo está em você. Você se parece com Ele, mesmo que você não pareça nada para esse mundo. Te pergunto, é essa a sua realidade? É esse o seu anseio? Ou você está mais preocupado em parecer alguma coisa para os outros, para as pessoas? Deixando de lado o que Deus requer de você. Você tem coragem de orar por quem te persegue, por quem te despreza? E mesmo que pareça fraqueza sua amar o seu inimigo? Quem zomba da sua cara? Olha as Olimpíadas aí. Zombando da sua cara. Qual foi a sua oração por aqueles que estavam fazendo aquilo? Senhor, traz arrependimento. Ou foi destrói, Senhor? Destrói logo. Você tem lutado para abandonar o mal do pecado, para trocar pelo bem da obediência ao Senhor Jesus? Se sim, Ele está dentro de você. Mesmo fraco, mesmo que você não pareça nada, você está sendo aperfeiçoado. E o que te espera no fim é a glória. É a glória prometida aos filhos de Deus. Afinal das contas, é isso que importa. Como João disse, João Batista, quando o pessoal ficou preocupado com ele, ele fala assim: importa que ele cresça, eu diminua. Se Cristo crescer na sua vida, meu irmão, se Cristo crescer na vida daqueles que estão ao seu redor e você diminuir, a glória de Deus vai ser manifesta através de você. É isso, esse é o verdadeiro poder de Deus. Essa é a nossa força. Essa é a prova de que Ele está em nós. Essa semana eu presenciei um fato inusitado, quando eu estava saindo da fisioterapia, terça-feira. No estacionamento, uma mulher ela fechou o motoqueiro. Estava no seu ponto cego. Ela entrou sem dar seta e fechou eles. Bateram na hora, né? Até aí, nada de novo, né? Todo dia acontece isso, né? Mas aí veio o que eu não esperava. Quando eles bateram, a moto cai e o cara, ele começou a gritar de ira. Se bater, assim, meio que tentando se segurar. E eu já fiquei de olho, né? Fiquei meio assustado, de olho já para ver se eu ia precisar chegar lá, perto, né? E aí eu vi um segurança ainda, falei, beleza, segurança é pago para isso, né? Então deixa ele lá. Mas aí a mulher desceu do carro, eu falei, o que é que vai acontecer agora? Ela desceu do carro. E sabe o que ela fez? Ela foi em direção ao homem, ela abraçou o homem e pediu perdão. Eu nunca tinha visto isso antes. Ela abraçou o homem e pediu perdão. Na mesma hora, desarmou aquele cara, acabou a ira dele. Acabou. Ela estava errada, ela continuou errada, todo mundo sabia que ela estava errada. O dano ainda ia ter que ser reparado. Mas o ato dela mudou tudo ao seu redor, na mesma hora. O fato dela se humilhar, porque é humilhante fazer isso. Pedir perdão para aquele homem fez com que a paz reinasse em meio ao caos. Eu não sei se aquela mulher era crente, mas eu não me surpreenderia se
se ela fosse crente. Porque aquela cena naquela hora me lembrou o que Cristo fez por nós. E o que Ele faz em todo aquele que crê. Através de todo aquele que crê. Porque nós pecamos contra o Senhor. Nós tiramos o Senhor da nossa vista. Nós causamos com o nosso pecado um dano infinito à glória do Senhor. Deus tinha todo o direito e justo, não como aquele homem, mas justo, de se irar e de destruir todos nós. Mas sabe quem foi abraçar o Senhor e pedir perdão para que a ira dele fosse apaziguada? Não fui eu, não foi você. Foi Jesus. Foi Jesus. Ele disse: Pai, perdoa-lhes. Eles não sabem o que fazem. Despeja a ira deles sobre mim. Despeja. Eu vou pagar. Eu vou pagar no lugar deles. Cristo se humilhou. Cristo foi pregado naquela cruz para que eu e você pudéssemos ter paz com Deus. E a palavra de Deus diz que Ele prova o seu amor todos os dias pelo fato de Cristo ter morrido na cruz, sendo nós ainda pecadores, inimigos dele. Você não merecia, eu não merecia, mas Ele prova o amor dele por nós, quando Cristo morreu naquela cruz por nós. Ninguém desse mundo é capaz de te amar desse jeito. Ninguém desse mundo. Ele deu a vida dele pela nossa. Ele sofreu o inferno para nos dar a glória do céu. Ele nos amou e nós nem merecíamos isso. Você já provou desse amor? Ainda não? Está esperando? Tira a prova, pode vir, tira a prova. Peça a Ele: Senhor, me dá desse amor. Eu quero saber que amor é esse que faz isso. Me perdoa e veja o que é amor de verdade. Agora, se você já provou, prove. Prove agora a si mesmo todos os dias, para ver se você está vivendo com base nesse amor. Porque é fácil viver com base no que os outros fazem. Difícil é você olhar para si mesmo e falar: será que eu estou vivendo de acordo com o amor que Ele me deu? Tenha coragem de se humilhar. Tenha coragem de parecer fraco para as pessoas. Tenha coragem de tratar bem aquele que quer o seu mal, porque foi isso que Jesus fez por você. E você não vai precisar provar nada para ninguém. A prova vai estar clara e manifesta a todos, mesmo os que não gostem dele. Ele é de Jesus, ela é de Jesus, não tem como alguém agir assim. Essa é a verdadeira prova que nós precisamos. Viu como é bom ser provado? Porque quando você é provado por Deus dentro de si, você prova o poder de Deus agindo em você e através de você. E o final da história você já sabe. Se Cristo já vive em nós, nós viveremos com Ele para sempre. Vamos orar? Obrigado, Senhor, porque a sua lógica não é como a nossa. Porque o Evangelho subverte as coisas e mostra que o teu poder está na nossa fraqueza. Só o Senhor é poderoso. Senhor, perdão quando nós queremos ser impressionantes para os outros homens. Perdão quando nós queremos julgar os outros por parâmetros mundanos de poder. Perdão quando nós não deixamos e não agimos pelo poder do Teu Espírito que faz com que paguemos o mal com o bem. Ajuda-nos, Senhor. Tem misericórdia de nós. E se alguém aqui ainda não provou do seu amor, do amor de Jesus, que o Teu Espírito Santo toque esse coração nessa manhã, para que possa crer que tenha vida e vida eterna com o Senhor. Nós louvamos o Teu nome por aquele que se fez fraco por nós e que hoje ressurreto em poder reina e reina para todo sempre. No nome do nosso Senhor Jesus, no nome dele que nós oramos. Amém.